e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, te agradecemos por esse momento, por tudo que o Senhor já realizou. Cada ato, cada atitude que procede de nós, em teu nome, tem um peso, tem um valor muito grande, tanto para ti, para o seu trono, para a adoração a ti, como para aquilo que o Senhor pode realizar no mundo. Então, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela cruz, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua verdade. Estabelece essa verdade no nosso coração. Deus, não é o Senhor, ainda que o Senhor o faça, mas não é o Senhor que tem que nos convencer do seu amor, que tem que chamar a nossa atenção, não. É nós que temos que nos render ao Senhor. É nós que temos que render ao seu amor, render ao teu Espírito, nos render aos seus ensinos e nos render ao teu propósito. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga sabedoria para a realização dessa obra. Eu peço que o Senhor opere aquilo que o Senhor determinou, que estamos aqui em obediência ao Senhor. Que seja tudo para a sua glória. Que as armas do inimigo sejam desfeitas no poder do nome de Jesus Cristo. Nós te damos a honra e a glória por esse momento. Amém. Antes de ler a palavra hoje, vou dar uma introdução até dessa, que eu acredito que vai ser essa palavra. A gente tem que se apegar, principalmente nesses tempos, à parte que nos cabe, né? Vamos dizer assim. O que é a parte que nos cabe? O nosso relacionamento com Deus. Se você vai entender a mente de Deus, o principal propósito de Deus é estabelecer a comunhão do homem com Deus. E aí você tem que zelar por isso. É o seu jardim. Você tem que cuidar do jardim. Aí todos que são emoções, pensamentos, desejos, decisões que te afastam dessa comunhão, é sua responsabilidade não querer, se você quer uma comunhão com Deus. Lá em Hebreus 12 fala assim, vamos nos afastar do pecado e de tudo que nos atrapalha, ou embaraço, né? Então, ele está atribuindo a responsabilidade àqueles que andam com Deus. Não é? Deus vai tirar o pecado do seu caminho e vai tirar os embaraços. É tipo, quando você tiver para pecar, e Deus vai entrar um anjo na frente e vai impedir. Né? Que nem fez lá com o Balaão, né? Só que o Balaão era outro propósito, né? Até a mula falou. Mas era outra situação. Era um outro momento, era um outro propósito, era uma misericórdia de Deus para falar com o Balaão, né? Vamos dizer assim. E naquela situação. Mas existe a parte que nos cabe. E a gente tem que se apegar a isso. E que nós estamos percebendo nos últimos tempos, vamos dizer assim, que o que mais afasta o crente da parte que lhe cabe é a visão romântica da vida. O que mais afasta. E se você for olhar, você vai ver que toda situação, toda relação, melhor dizendo, é assim. Por exemplo, às vezes parte que cabe ao pai e à mãe é corrigir o seu filho. Só que não tem um tom romântico corrigir o filho. Não é legal. Só que é a parte que ele cabe na relação. Ninguém tem essa autoridade, vamos dizer assim. Ninguém tem. Na verdade, não existe nenhum poder natural. Às vezes as pessoas podem no dia a dia. Já viu aquela corrigir filho dos outros, né? Não dá certo. Não dá muito certo. A não ser que existe uma autoridade que a unção do Espírito promova. O reino de Deus promova. Mas não dá muito certo, porque é a parte natural e até
do propósito de Deus. Que o pai e a mãe vai usar, né, vai praticar, vai realizar a parte que lhe cabe na correção, por exemplo. Ter sabedoria para aquilo. Ou não ter sabedoria, falar, Deus, eu não consigo, me ajuda. Aí é bom. Deus, eu não sei, né? Porque quanto mais passa a tendência, mais as pessoas querem ficar com a parte romântica. A Elisandra conversou com uma pessoa que falou assim, eu não quero ter filho. Aí a pessoa falou assim, eu quero ficar lá, a tia ama e tal, mas a hora que der o BO é o meu irmão que vai cuidar. Porque a parte da responsabilidade ela não quer. Ela gosta da parte, né, de cuidar do filho, de dengar, de passar, tirar foto junto. Que é a parte que tem também. Existe o usufruir nas relações. Mas existe o lado responsável. É tão óbvio falar isso, mas as pessoas não têm vivido. Então, a Elisandra falou, pelo menos ela já falou, né? Tem gente que já é sincero, já fala o que pensa. Tem gente que não fala, ainda é hipócrita, fala que não é assim. Mas a atitude mostra que é. Então, se jogar isso para uma relação com Deus, não dá certo, gente. Não tem como. Pedro foi lá e fez aquela declaração que é maravilhosa. Jesus, olha só, Jesus chegou e falou assim, vaza. Jesus Cristo falou para uns apóstolos que ele aguentou, já estava um certo tempo suportando aqueles caras. Ele sabia do propósito de Deus para a vida daqueles homens, a unção que estava envolvido, todo um realizar da igreja que se manifestaria através daqueles homens. Aí Jesus olha para os caras e fala, vaza. Quem quer ir embora, vai. Aí Pedro faz aquela declaração que é tremenda e maravilhosa, né? Para onde mais poderíamos ir? Só tu tem as palavras de vida eterna. Maravilhoso isso, esse reconhecimento. Só que aí passa outra situação, ele vem e fala outra asneira. Aí Jesus fala assim, ô capeta, diabo. Interessante que às vezes não tem isso, né? Nas ministrações, né? Falar isso, que Jesus falou essas coisas. A visão romântica é tão implantada até na igreja, e a pessoa quer levar para a relação com Deus, que ela nem acredita nisso. Uma vez uma irmã que estava recém-convertendo na igreja, estava começando aí, ela assistiu um filme de Jesus, chegou na casa do pastor horrorizada. Assistiu o filme de Jesus, a TV, e mostra, tem uma parte que Jesus vai dar chicotada em todo mundo, né? Nossa, onde já se viu Jesus ter feito isso? Não cabia na cabeça dela isso. Aí o pastor falou, fez sim, irmão, está na Bíblia. É que eu não li essa parte ainda. Porque a visão romântica do mundo, tanto que ela se desviou do evangelho e é comunista hoje. Porque o comunismo apresenta a visão romântica. Igualdade para todos. Né? É igualitário, né? Então, o que acontece? Ela não conseguia acreditar que existia isso. Que Jesus um dia desceu o sarrafo nos caras. Não consegue crer. Que Jesus chegou e falou para Pedro, você é um diabo, sua cabeça está com o pensamento do diabo. Imagina hoje, o irmão está lá na incredulidade, aí o pastor chega e fala, você está pensando igual o diabo, eu vou sair dessa igreja. Já ouvi muito isso, graças a Deus. Uma vez teve um irmão, um obreiro, que estava começando a orar e tal. Aí ele tinha um horário de oração, ele não foi. Aí o pastor foi lá saber por que ele não foi, né, na oração. Aí a mulher dele falou, ele não quer receber ninguém, ele está triste, oprimido lá no quarto, está muito triste. Aí o pastor falou, o que foi? A sua filha morreu, está hospitalizada, né? Porque eles tinham recém tido uma filhinha na época. Aí falou, não, é porque cortou a luz e ele está sem dinheiro para pagar. Aí o pastor, meu Deus do céu. O cara está triste, oprimido, dentro de um quarto porque cortou a luz dele. É uma situação chata, difícil. Já passei por isso. Mas pensa, cadê Deus dos céus e da terra? E o cara era um pregador de célula ainda. Estava oprimido porque cortou a luz. Aí o pastor falou, pensei que a filha dele tinha morrido.
Aí foi lá e falou, cria vergonha na tua cara, vai lá para a igreja orar, rapaz. Porque cortou sua luz, Deus vai mandar o dinheiro. Aí o cara foi orar no segundo dia, no outro dia, eu acho que apareceu uma pessoa, foi lá e pagou a luz dele. Ou seja, a visão romântica das coisas, só vê isso. Ele não enxergou que ele tinha a responsabilidade de orar e crer. Ele estava traçando, né, um caminho de fé. Aquela situação se moveu até para ver se ele crê que Deus podia enviar uma provisão para ele. Mas ele foi a visão romântica, Deus me abandonou, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou faltar o dinheiro para eu pagar a luz? Às vezes até ele que não soube administrar o dinheiro, gastou errado, veio de pagar a conta com o meu lanche, né? Vai saber. E aí não pagou a conta, Deus ficou lá triste. Esse tipo de tristeza, gente, não é de se passar a mão. Por quê? Tem que crer, pô. Existem tristezas muito maiores. Eu já vi pessoas também de assumir responsabilidade de fé tão grande, de estar passando um problema familiar terrível, de enfermidade, ainda mesmo assim sair de porta em porta pregando o evangelho. Eita, essa pessoa é de fé mesmo. E nem obreiro não era. Esse crê em Deus. Esse entendeu o amor de Deus, entendeu a sua responsabilidade do ID, que está acima de tudo. Então a gente precisa. Nós estamos com um projeto da igreja, evangelho sem eufemismo, sem abrandar, falando a verdade. Evangelho sem visão romântica. Que é o quê? De mostrar a verdade para as pessoas. Princípios técnicos de Deus, de se aplicar na sua vida. Porque é isso que tem acontecido nessa relação com Deus. Se Deus abençoa, a pessoa se sente privilegiada porque foi abençoada. Hoje em dia se fala, se um pastor quer conquistar uma alma e fala assim, Deus tem um chamado para a sua vida, aleluia, e vai te inundar de graça e vai te levar para as nações. Né? Aí a pessoa fica a vida inteira na igreja e não vai nem no vizinho pregar o evangelho. Mas um dia o pastor, o profeta, falou que ele tem um chamado maravilhoso na vida dele. É o romântico, vamos dizer assim, da relação. É de se desfrutar. É maravilhoso você entender o propósito de Deus através de uma profecia, de um dom espiritual e uma unção que você recebe para você começar aquele projeto de Deus. É igual o caso do rei Davi. Davi era um guri, lá uns 14, 16 anos. Aí o profeta Samuel, que era o representante de Deus na terra. Como Davi foi um coração mesmo, né? De Deus mesmo. Ele tinha o cara era o representante de Deus, era o juiz de Israel, o profeta Samuel. O que ele falava era lei. Ó, Deus mandou fazer isso, é isso. Deus mandou fazer isso. Ó, Deus falou que vai acabar com essa cidade. Deus vai abençoar essa. Samuel chegava, o povo tremia. Vamos agradar o Samuel, que vai que ele vem com uma profecia ruim, né? Mas não mudava a profecia. Então, de repente, Samuel vem e fala, ô Jessé, eu quero saber de um filho seu aí. Aí tem tudo aquilo, tá, apresenta os outros, aí Davi chega depois, ele unge Davi. E a Bíblia fala que o Espírito Santo começou a habitar em Davi naquele momento. Só que engraçado, né? Davi não sai de lá, eu sou rei agora. Sai daí, Saul, que eu sou rei. Não, ele foi ser servo de Saul. Eu não sei, de alguma forma, Davi entendeu que ele não estava sendo coroado rei. Ele estava sendo ungido. Ele entendeu, o Espírito Santo veio tanto nele que o cara entendeu. Coisas que um crente não entende muitos anos, com oportunidade de orar em línguas todo dia para entender, não entende. O cara entendeu. O negócio é esse. Não vou entrar no como ele entendeu. Aí o cara foi lá, se apresentou lá, levando marmita para os irmãos. Aí de repente lutou contra o Golias. Aí de repente começou a servir Saul, sendo que ele tinha recebido a unção do profeta Samuel, que ele era o rei, e ele estava servindo o atual rei, que Deus já tinha desbancado. Vocês conseguem perceber? O processo de Deus? O que é o entendimento do propósito de Deus? E aí de repente ele está lá, e ele serve, ele é perseguido, aí depois ele sobe de cargo, aí começa a liderar o exército, aí depois tem que sair fugido.
Aí depois, mais para frente, ele é ungido rei de Judá. Aí depois que ele é ungido rei de Israel, o cara passa um grande processo. Porque ele não se apegou ao romantismo de ser rei de Israel. Ele viu a verdade. Às vezes fala para você, você é o filho de Deus, você é o chamado de Deus. Aí você acha que por causa dessa proclamação, Deus já vai fazer tudo por você. Então a obrigação de fazer tudo por mim, porque eu sou filho de Deus. Não, você recebeu uma oportunidade de revelação da verdade. Essa aqui é a questão. E Deus é muito inteligente, tá, gente? Muito organizado, para saber qual é o perfeito propósito para você. Tem gente que entra tanto no romantismo que inventa propósito. Eu vou fazer a obra desse jeito. Eu vou fazer a obra daquele jeito. Aí Deus fica falando, o dia que ela perguntar para mim como que é para fazer, eu falo. E tem gente que passa anos da vida, automissões, cria missões de si mesmo para ela mesma. E ainda fala que Deus está fazendo, que Deus que mandou aquilo. Então, o propósito de Deus é um fluir da unção que não há dúvida, é convicção plena. E há frutos na vida da pessoa. Então, a pessoa tem que entender isso. Aí tá, voltando. E Davi foi lá, esperou, ou seja, não teve parte romântica. O cara foi perseguido, o cara foi servo. Você pode ver que isso se desenvolve também na vida de Paulo. Quando Paulo, ele recebe lá, o Ananias vai lá, ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo, né? E ele começa a testemunhar. Você vai percebendo nas cartas, mais um pouquinho no livro de Atos, essa tendência que ele segue. Aí Paulo começa a testemunhar, tudo que é lugar. Aí de repente os apóstolos da igreja começam a falar, peraí, vem cá. Tem que levar uma oferta lá na outra igreja. Hoje em dia o pastor fala assim, tem que mandar uma oferta para um pastor, fala, pastor, faz um pix. Né? Faz um pix aí, pastor, né? Esse dia mesmo ele falou, tem que mandar oferta para um pastor tal que está precisando, né? Pega o pix dele. Aí eu fui atrás, peguei o pix do pastor para ele mandar a oferta. Está muito fácil, né? Isso é meio perigoso. Porque antigamente, sabe o que ele ia fazer? Ele ia falar aqui, toma R$200, eu ia montar na minha bicicleta, ia cruzar a cidade, ir lá para achar o pastor em casa, para entregar a oferta. Fiz muito isso também. Ou às vezes era mais, né? Pegava a bicicleta com a corrente caindo, ia lá no caixa eletrônico para sacar, aí tinha que levar 200, aí sacava 300, às vezes era o único 300 que estava na conta, aí levava, deixava 100 com o pastor, levava 200 para a pessoa. E fora os irmãos que pediam troco do dízimo. R$32 era o dízimo, eu ia lá, a irmã, vem buscar o dízimo, aí andava uns 3 bairros, aí a pessoa me dava R$35, aí o irmão traz o troco, tá bom, aí eu voltava, aí eu pegava R$3 e levava de dízimo. Gente, vocês não acreditam, mas é verdade, eu dou testemunho do que eu estou falando, eu passei por isso. Aí o pastor, com toda a raiva do mundo, porque era crente velho e cascudo, né? Leva lá o troco dessa pessoa também. Então já se viu pedir troco, gente? Que amor que está nesse dízimo, né? Puxa, R$3, mas tá bom. A gente não vai contra o coração da pessoa, a gente ensina. Né? A pessoa se rende, é ela e Deus. Então, ou seja, é muito simples. Aí o pessoal chegou para Paulo, tem que levar uma oferta para uma igreja lá em outra cidade. Aí Paulo foi e levou essa oferta. Mas, gente, Jesus apareceu para ele. Ele podia falar assim, Jesus apareceu para mim. Eu acho até que ele pensou, né? Tem uns coléricos que é arrogante, né? Então, imagina Jesus aparecer, né? Tem uma experiência com Deus, já fica, imagina se Jesus aparecer pessoalmente. A minha conversão foi diferente, Jesus mesmo veio pregar para mim. Putz, né? E é verdade, né? Então, ou seja, não foi um pastor, foi Jesus mesmo. Então, aí de repente, o cara fala assim, tem que levar uma oferta. Aí Paulo teve que ajeitar a oferta, arrumou uma carroça, arrumou um jumentinho, arrumou um cavalo, uma bolsa, saiu no sol quente, viajou dias, né? Passou, dormiu em hospedarias,
parou para comer e tal, e foi, né? Voltou com uns calos na bunda, às vezes, né? De tanto galopar, mas foi lá, levou a oferta. E era o apóstolo que Jesus apareceu. Você vê? Talvez naqueles momentos lá, Paulo foi entendendo, não é só o romantismo de Jesus aparecer, tem que trabalhar. Tem uma parte que é responsabilidade. Talvez ele perguntar, meu Deus, se eu estivesse no Sinédrio, eu ia estar aqui nesse sol quente, levando dinheiro para outra igreja. Talvez eu ia mandar um servo fazer isso. E assim vai. Ou seja, você vê que Paulo não pega a posição, a estrutura da posição dele e aplica no reino de Deus. Naquilo que ele tinha que fazer. Ele podia falar, pastor, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, vou mandar meu secretário fazer. Tinha coisa que era ele que tinha que fazer, porque Deus só ensina assim, gente. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ajudar a servir a igreja, vou cuidar dos carros. Aí fala assim, quer saber, eu vou pagar o meu porteiro para vir aqui cuidar dos carros na hora do culto. Não, Deus quer que ele sirva. Deus quer que a pessoa sirva. Porque o reino de Deus vamos dizer, para a gente entender, tá? É outro plano, é outro mundo. Não é o mesmo, lá no mundo eu vou, tenho sucesso e arranco do mundo para trazer para o reino. Então, não é a mesma coisa. Eu vi uma vez o pastor contando que a igreja dele tinha um rapaz muito bem sucedido, ganhava bilhares por mês, com venda de imóveis nos Estados Unidos, para fora e tudo mais. Aí o cara queria ficar limpando o banheiro e cuidando da igreja. Ele sentia no espírito isso. Aí ele falava, não, irmão, já não precisa, né, tal. Ele falava, não, eu quero fazer. Era a graça de Deus sobre ele. Talvez ele sentiu vamos dizer assim, uma unção para servir, literalmente, diretamente. E é claro, quando vem a unção, o cara faz, não tem vergonha, não tem nada, velho. A unção é unção. Então talvez, ou seja, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso, mas talvez Deus queria tratar ele, aprender a servir as pessoas, ser mais humilde através de atitude, porque Deus trabalha assim. Você pode orar muito, e a sua oração, Deus vai produzir uma situação para você ser aperfeiçoado. Então, às vezes, até eu falo, né? Às vezes que eu ia lá de bicicleta, levar o troco do dízimo, às vezes passava na minha cabeça, não precisava passar por isso. Podia estar no meu trabalho agora, né, fazendo dinheiro, coisa parecida. Não precisava passar por isso, mas passei. Mas passava. Passava a situação. E tudo isso vai mostrando o quê? Entendendo as pessoas, a graça de Deus ia fluindo, ia mortificando as arrogâncias que tinha em mim. Hoje eu não tenho dificuldade com nada, gente. Eu não tenho dificuldade de submeter, não tenho dificuldade com nada, graças a Deus por isso. Se Deus falar hoje, o pastor PS falar assim, a partir de hoje, um pastor de 7 anos de idade vai ser o pastor da igreja. Falar, amém, glória a Deus, o que ele mandar eu faço. Nada de mim tem nenhum risco. Graças a Deus não tem rivalidade, então, mas nenhuma, acabou tudo. Tinha bastante, mas acabou. Por quê? Mas é fazendo que as coisas vão mortificando. Então, às vezes as pessoas acham ruim de fazer. É igual, por exemplo, a pessoa tem uma célula em casa, ela fala, um dia antes da célula eu vou convidar as pessoas para irem. Aquele tempo que ela vai parar para chamar as pessoas, Deus vai aperfeiçoar ela. Vai mostrar, ela vai render um tempo dela para os outros. Ela vai render um momento para preparar algo que é para Deus. Aquilo vai aperfeiçoar ela, o coração dela, o carinho dela, pelo reino de Deus. Vai fazer ela se conectar mais com Deus. E quando ela precisar do Senhor, ela vai falar, Deus está aqui comigo. Vai ter a convicção construída. Por causa daquilo que fez naturalmente. E na verdade não era natural. Então a gente tem que se atentar para isso. Abrir o coração para entender que a relação com Deus não tem o romantismo. Tem um lado maravilhoso, você se envolver, sentir a presença de Deus, sentir a unção de Deus, desfrutar do que Deus te dá. Mas existe também o lado da responsabilidade, tem que ter esse equilíbrio. E por outro lado também, já errei muito tempo, de só querer assumir as responsabilidades e ficar louco só de responsabilidade.
Uma época eu tinha 14 células, gente. Não dava. De manhã, à tarde, à noite e tal. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Eram responsabilidades, mas tinha que ter a graça de Deus para fazer. Tem que ter a unção de Deus. Tem que ter a fé para aplicar naquela situação. Tem que aplicar a oração para vencer aquele desafio, aquela situação. E aí, senão você entra num lugar onde você faz, e Deus não abençoa. Por quê? Porque está usando a própria força. Aí Jesus Cristo fala, você tem que fazer, não pode parar. Tem algo para você, bem repartidinho. A igreja ela é muito bem repartidinha, gente. Se cada um cumprisse aquilo que Deus o chamou, ia ficar top para todo mundo. Se cada um realizasse, eu lembro, tinha uma época, uma irmã, ela tinha chamado para ser líder de célula. Só que não queria. Eu vou ver daqui uns tempos e tudo mais. E ela que mais reclamava, falava assim, a igreja só tem as mesmas pessoas. Ela falava isso para mim. Aí ela falava assim, então, se você fizesse sua parte, talvez ia ter pessoas novas. Talvez ia ter edificação maior. Ou seja, tem a crítica, mas não tem a resposta a Deus. De assumir aquilo que Deus chamou. Então, você vê como que o ser humano funciona, como que é a cabeça do ser humano. Então, mas voltando, eu vou ler esse trecho aqui, a gente vai caminhar para encerrar. Mateus 8:5 fala assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um vai, e ele vai. Diga ao outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Por que eu escolhi esse trecho assim? Deus deu essa orientação desse trecho. Porque esse trecho que mostra uma das maiores atitudes de romantizar o evangelho, feita até mesmo pelos tradutores de Bíblia. Principalmente que traduziram para o português. Os teólogos. O teólogo tem mania de romantizar e de dificultar. Às vezes ele prega o evangelho para você, até com palavras difíceis que a pessoa não consegue nem compreender, não consegue nem entender. Aí a gente vai e prega no nós vai, nós foi, nós é burro, porque não tem teologia. Não sabe expressar, hermenêutica, lá do quê. Esse trecho aqui, quando fala a palavra servo, fala em dois sentidos. Só que o tradutor aqui talvez não teve coragem de colocar, porque gosta de romantizar as coisas. Esse centurião aqui, quando fala, o primeiro servo que ele fala, meu servo está em casa, tem uma Bíblia que eu tenho, que é aquela que tem o Strong, né, o dicionário de algumas palavras, ele usa até outro termo, a tradução, fala assim, o meu rapaz, chegou mais perto. Porque esse servo primeiro que ele fala aqui, vem da palavra país, que é a mesma raiz da palavra pederastia. Para quem não sabe o que é pederastia, é homossexualismo, viadagem. É a cultura da época. Coisa mais normal, um nobre, ele é um centurião, um alto cargo no exército, ter um rapaz, ter uma prática homossexual. Era um servo homossexual dele. E aí quando ele fala, Jesus, eu tenho autoridade, eu digo a um servo vai e ele vai, digo ao outro vem. Esse outro servo que ele fala aqui é doulos, a palavra. É o servo aquele, servo doméstico, criado, escravo de trabalho. Ou os submissos a ele na hierarquia militar. Mas você lê aqui, você acha que é igual. Porque fala servo e servo.
Ele se preocupou tanto com o escravo dele que ele podia comprar outro no outro dia. Ele não se preocupou à toa com esse rapaz. Porque havia uma ligação afetiva. Está morrendo o escravo? Beleza, vamos comprar outro. Ele até ganhava outro. O cara era do exército romano. O império até supriria ele, porque a escrava era mercadoria. Então, como que ele ia lá pedir para Jesus curar uma mercadoria? Jesus, cura a minha casa que está caindo a varanda. A minha carroça que quebrou a roda. É o mesmo sentido, gente. Mas quando ele pede a cura do rapaz, é porque tinha ligação afetiva, e isso é histórico. E a palavra aqui é outra, mas não se coloca essa palavra. Eu prego muito o amor de Cristo para o homossexual com esse trecho. Porque Jesus vai e fala o quê? Nunca vi uma fé tão grande. Porque esse homem, como um alto cargo militar, ele sabia das leis do povo de Israel. E a lei dizia que o homem não podia ter relação com outro homem. Mas você vê, o cara sabia da lei, viu em Jesus alguém diferente, e ainda, vamos dizer assim, quebrando a lei, ele tem a coragem de pedir para Jesus lançar uma palavra. E olha onde foi a fé do cara. Só lança a palavra. Eu não sou digno porque eu quebro a lei, mas eu creio no amor. Olha só, ele conseguiu enxergar que Jesus era mais do que só guardar a lei. Jesus era amor. E que o amor ia transcender aquela situação. Gente, o amor de Jesus sempre vai transcender a situação, vai transcender sua fraqueza. Por que não crer? Por que não crer? Eu conversei com uma pessoa ontem que falou que está passando muito problema financeiro e tal, dificuldade. Aí até eu reparti o dinheirinho que eu tinha, mandei um pouco para a pessoa. Eu falei assim, você tem que crer em Jesus, acredita. Deus te ama, Ele vai fazer. Aí ele falou que ia na igreja. Vai na igreja, acredita que Deus vai fazer alguma coisa por você. Acreditar, gente, chega do espírito de dúvida. Não podemos aceitar. Acredita que Jesus vai fazer, pega os princípios dele, coloca e crê. Você vê aqui que o amor transcendeu a lei. E o cara viu isso. E aí o Senhor lança uma palavra. É meu servo afetivo? É o escravo homossexual? Eu sei que na sua lei não pode isso, é repugnante, está escrito até na lei. E não estou entrando nesse mérito agora, pelo amor de Deus. Porque não vem ao caso. Se tiver que falar, a gente fala. Mas é que não vem ao caso. O foco aqui é entender a fé desse homem e a posição de Jesus. E como gostam de romantizar o Evangelho de forma errada. Talvez os conservadores não quiseram traduzir isso na Bíblia. Porque não tem problema ser conservador. A questão é ser conservador hipócrita. Esse é um problema. O defensor da família tem 3 amantes. É política, né, pô? É ser conservador na moral? Tá certo. Mas cumpre a moral, então, pô. Você sabe o que é? O que dá mais armas para os esquerdistas, para os progressistas? É o conservador hipócrita. Um jovem que tem mente esquerdista, progressista, ele sempre que vai falar, lá, é conservador, mas faz tal coisa, porque ele vê hipocrisia no conservador. Eu defendo a família, eu defendo não sei o quê, e tal, e todo mundo sabe, o cara tem amante e tal, não sei o quê. O cara tira foto com a mulher lá, 30 anos junto, aí a gente sabe que a pessoa tem amante, né, paga pensão para amante, visita amante. Então o conservador, hipócrita, porcaria, não serve para também, para o reino de Deus. Se for perguntar politicamente, eu sou conservador de Cristo, busco entender a moral dele. Não é esse conservador que eles apresentam aí do mundo aí. Tudo é errado, não tem como. Só o sistema de Cristo, que vale. E o sistema de Cristo me justifica pela fé. Eu não sou perfeito, mas eu creio. É isso que ele tem que entender. Eu acredito nessa conduta moral por causa de Cristo e creio que eu posso viver ela. Não porque eu tenho força.
É assim que tem que ser. Mas vamos pensar nisso, gente. O Evangelho tem a parte de desfrutar a bênção de Deus que tem que te alcançar por causa do amor. Então, o amor transcende qualquer lei. O amor, o cuidado de Jesus transcende qualquer pecado, fraqueza sua. Deus está preparado para te ajudar em qualquer situação. Mas você tem que entender o lado da responsabilidade de acreditar e de se esforçar para acreditar. Não só esperar que o romantismo te alcance, porque não vai alcançar. Você tem que ter a responsabilidade certa. Tá? Vamos orar então. 6:15. Senhor, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pelo teu favor, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu poder neste lugar, pela tua unção que em nós opera. Sem ti, realmente, Senhor, nada podemos fazer. Sem ti, nada podemos fazer, Senhor. O que eu peço nesse momento é que o Senhor confirme a tua santa palavra no nosso interior, no nosso coração, porque nós precisamos esconder a tua palavra em nós. Nós precisamos entender a tua palavra, Senhor. Precisamos compreender os teus propósitos, entender o seu lado sublime, maravilhoso, que nos abençoa, que nos faz desfrutar até mesmo. E por outro lado também temos que entender as maravilhas da sua lei, como o salmista orou: abre os meus olhos para que eu compreenda as maravilhas da sua lei. É maravilhoso assumir as suas responsabilidades, ó Deus. É maravilhoso assumir o compromisso contigo, de mudança de mentalidade. É maravilhoso assumir o compromisso de mortificar a própria carne. É maravilhoso assumir o compromisso de orar. É maravilhoso assumir o compromisso de meditar na sua lei. É maravilhoso, Senhor, reduzir-se a si mesmo para servir a igreja, servir as pessoas. É maravilhoso tudo isso também, Senhor. E é aí que está a sua unção, a tua essência é essa, é o servir, é as pequenas coisas, é fazer aquilo que ninguém quer fazer. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a unção do Espírito neste lugar. Me levanto contra as fortalezas. Espírito da dúvida, te repreendo em nome de Jesus Cristo. Caia por terra espírito de dúvida, espírito de medo, de insegurança, caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro aqui todos nós prontos para crer no propósito de Deus, crer nos princípios de Deus, crer na cura, cremos na proteção, cremos na provisão do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na sua provisão, nós cremos na sua unção, nós cremos que o Senhor é real, o Senhor é o Senhor desta igreja, o Senhor tem promessas de avivamento, mas nós temos responsabilidades a cumprir. Então, em nome de Jesus, confirma com o poder da ressurreição. Faz-me morrer para as coisas desse mundo. Busque a presença de Deus em adoração. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma,
restaura o meu sorriso. E quando Ele chega, E quando tu chegas, fica tudo colorido. vem Espírito Santo, Fica tudo colorido. Te busco outra vez. Te busco outra vez. busque o Espírito Te Santo, busco outra vez. seja fortalecido, Como na primeira seja renovado, vez. Te busco outra vez. renovação, Te renovo, busco renovo, outra vez. renovo no seu corpo Te físico, busco outra renovo nas vez. suas emoções, decisões, Como na primeira renovo no seu espírito, fogo do Espírito em você. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Te busco outra vez. Te busco outra vez. Te busco outra vez. Como na primeira vez. Te busco outra vez. Desfrute da unção, Te busco outra mas vez. aprenda com ela. Te busco outra A unção veio para te vez. ensinar. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Santo é o seu nome, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome. Grande é o teu nome, Jesus. Opera, Senhor, o que nós precisamos. Opera grandemente em cada coração. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Como na primeira vez, como na primeira Adore com as suas mãos em recebimento. vez. Surpreenda-me de novo, Cachoeira do Espírito sobre você. Receba essa porção do céu. É uma resposta do Senhor a você. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Renovo que apaga seus pecados. Aleluias. Renovo que te faz crer. Creia nele. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Te busco Santo, outra santo, vez. santo. Te busco Santo, outra santo, vez. santo. Te busco outra vez. Aleluia, Jesus. Como na Aleluia, primeira Espírito Santo. vez. Aleluia. Te busco
Aleluias. Te Glória ao teu busco nome. outra vez. Glória ao teu nome. Te busco Glória ao teu outra nome. vez. Como Te agradecemos, na Senhor. primeira Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo mostra que muitos vão conseguir praticar os princípios que têm batalhado por algum tempo já e não conseguia crer nesses princípios. A partir de hoje você vai crer e vai praticar mais. E muitas ações e resultados da sua fé vão acontecer na sua vida. Aleluia, Senhor. Obrigado, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Eu te agradeço pelo teu poder. Aleluia. Vamos se acomodar para encerrar. Vamos fazer a coleta do dízimos, das ofertas. Quem vai contribuir? Levanta a mão, fazendo favor. Quem vai contribuir? Pode levantar a mão, fazendo favor. Mais alguém? Amém. Vamos orar pelas contribuições. Obrigado, Senhor, pelas contribuições. Dízimos, ofertas, entrega a casa nesse momento. Abençoe aqueles, Senhor, que têm contribuído sua casa. Que venham ver a tua mão, o teu poder, a tua provisão. Pai, visita aqueles que estão passando necessidade nesse momento. A tua provisão do céu, Senhor. A palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Nós oramos para que o Senhor venha mover provisões. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Continue abençoando esse domingo, esse restante de domingo, com a tua mão, com o teu poder. E obrigado pelos princípios que foram liberados em nós. Nós te agradecemos e te damos a honra e a glória em nome de Jesus. Amém. Então, pronto, encerrado por